Bom dia, meu nome é Venâncio e eu sou integrante do grupo 5 e eu vou falar um pouquinho aí sobre as triggers, as suas definições, as suas características e a sua sintaxe. Então, primeiramente, a gente tem que entender que a trigger é um objeto do banco de dados que está sempre associado a uma tabela. Então, não existe trigger sem uma tabela no banco de dados. Primeiramente, a gente tem que entender que ela é um procedimento que sempre é invocado quando um comando DML é executado no banco de dados. Por exemplo, o que seria um comando DML? O comando DML é o comando de insert, update e delete. Então, sempre que for feita uma inserção na tabela, ou for feito um update ou um delete, se o usuário tiver configurado a trigger, tiver criado essa trigger, ela vai ser chamada e vai ser executada dentro do banco. Essa trigger ela é um código como se fosse um procedimento. Como se fosse um procedimento. E vai ser sempre executada quando realizar alguma tarefa de DML, né? Foi o que eu falei. As funções de uma trigger. A gente pode definir que a função de uma que a trigger, né, tem diversas funções. Entre uma delas é verificar a integridade de algum dado. Por exemplo, o usuário insere algum dado na tabela, então ele pode criar uma trigger para fazer essa verificação desses dados, para saber se eles estão íntegros, se eles não estão, por exemplo, danificados. A gente também tem a trigger, a sua função para validar algum dado. Por exemplo, quando o usuário quer verificar se alguém inseriu um valor certo, por exemplo, na tabela, um registro certo na tabela. Por exemplo, uma tabela que precisa receber uma informação X. Então, o usuário cria, né, essa trigger para verificar. Ele vai verificar lá se os dados que foram inseridos estão corretos, são de valores corretos. Então, essa é mais uma função da trigger aí, verificar uma validação de dados. Outra função é o rastreamento e registro de logs, né? A trigger pode fazer e rastrear esses registros de logs nas atividades das tabelas, por exemplo. É uma função da trigger também. Outra função é o arquivamento de registros excluídos. Como assim? Por exemplo, caso um usuário ele precise deletar um registro de uma tabela, mas mesmo assim ele não pode perder aquelas informações, ele precisa de algum jeito deixá-las salvas em algum local, como se fosse meio um backup. Esse também é uma função de uma trigger. Ele vai pegar esses arquivos que foram excluídos de uma tabela e vai armazenar eles em outro local, meio que fazendo um backup desses arquivos. A trigger ela é armazenada num banco de dados como um arquivo separado. Elas não são chamadas diretamente dentro do banco de dados. Elas são sempre invocadas automaticamente, né? O trigger ele é disparado sempre de forma automática quando for ocorrer uma DML, né? Que a gente chama de uma execução em DML, de um comando DML. For quando ocorrer alguma inserção, quando ocorrer algum update na tabela ou quando ocorrer algum delete, né? Aí essas triggers vão entrar em ação. Na parte de sintaxe, como a gente pode observar na imagem, para representar a sintaxe, né, dessa trigger, como que ela funciona? Primeiro, usa o comando create trigger. Aí do lado você coloca o nome da trigger que você quer, você vai definir. Do lado você coloca o timing, que no caso seria o before ou after, né? O before você usa quando a trigger é disparada e executada, né? Quando ela executa a sua ação antes do comando DML ser executado, né? Ou seja, ela executa isso antes. E a gente tem o after também, que vai ser disparado e executado
depois que o comando DML foi executado, ou seja, depois que o insert, o update ou o delete foi executado, aí ele vai disparar esse time after. A gente tem ali a operação, né, que se trata, por exemplo, do insert, do update ou do delete, né, que vai ser uma das operações que vai ser executada, né, um dos comandos DML. E embaixo a gente tem ali a tá escrito on tabela. O que, que seria isso? Ali ele está especificando aonde essa trigger vai ser executada, em qual tabela ele vai ser executada. Nesse exemplo aí, né, ele está sendo executado na tabela, de nome tabela. Embaixo a gente tem o for each row, que quer dizer que ele vai ser executado a cada linha dessa tabela. E embaixo a gente tem as declarações, né, que vão ser os comandos que o usuário vai prosseguir ali para dar continuidade no código. Mais para frente, o Léo, o outro integrante da equipe, ele vai mostrar um pouco sobre os exemplos e vai mostrar essas execuções do insert, o update e o delete com trigger na prática. Dando continuidade, eu vou tentar explicar bem rapidinho aqui, para não ficar uma coisa muito longa. A gente está criando aqui duas tabelas, tá? Uma tabela simples de funcionário, tá? Com o código de funcionário, salário, a data do cadastro e uma observação. Abaixo a gente criou uma segunda tabela de log, tá? De eventos que vai ser utilizada pelo nosso trigger, tá? Com o código de funcionário, salário, o data que o log foi gerado e uma observação. Aqui a gente tem o comando trigger em si, tá? Aqui eu acrescentei um comando um pouco diferente, tá, gente? Eu coloquei create, que você só precisa praticamente para criar o create trigger, mais o nome dele. No caso eu coloquei create ou replace trigger, para o quê? Caso a gente queira alterar, fazer alguma alteração nesse comando, não precise ficar derrubando ele, entendeu? A gente simplesmente ele vai criar ou substituir algum anterior, simplesmente você vai selecionar e rodar novamente. Bom, abaixo tem você pode escolher tanto after ou before, antes ou depois. No caso, eu quero que após um update ou um insert, tá? Vou retirar isso daqui por enquanto. Só deixar update. Pode ser mais de uma condição. Após um update, na tabela, esse on, você especifica qual tabela que será feita essa alteração, tá? Lembrando que o trigger funciona especificamente e trabalha somente com tabelas, tá? Para cada linha, tá? Então ele vai executar em cada linha quando, aqui eu vou colocar minha condição, quando esse new aqui quer dizer que eu vou gerar um novo campo, campo não, um novo item, tá? Dentro do banco de dados, associado ao campo salário, tá? Só que ele só vai ser executado com essa condição, quando o salário for maior do que 2.500. Tentando basear aqui na próxima tabela de imposto de renda, tá? Então, quando o funcionário exceder esse salário acima dos 2.500, ele vai entrar no log de eventos, tá? E aqui é o begin e o end, tá? Do nosso código, tá? Esse daqui vai ser o código que vai ser executado quando aquela só determinada condição no caso condições, tá? Que aqui tem mais de uma condição, que no caso aqui ele só vai ser executado depois de um update. Se você não fizer update, fizer um delete, ou se fizer somente um insert, ele não vai fazer nada para cada linha quando
o salário for maior que 2.200. Se o salário for menor que 2.500, se o salário for menor que 2.500, ele não vai fazer nada. Então, se atender a esses requisitos, ele vai executar esse comando aqui. Na tabela principal? Não. Ele vai ser executado naquela tabela que a gente criou aqui, que é uma tabela de funcionário.log. Tá? Então, ele vai criar, dentro desses campos aqui, já foram especificados lá, ele vai criar um outro ID de funcionário, um novo salário. Aqui vai ser esse sysdate, que é para puxar dado do sistema, tá? E aqui uma descrição qualquer, tá? E um end para finalizar isso. A gente só seleciona a roda, trigger criado, compilado, tá? Se você vier dentro do seu banco, atualizar e abrir, ele cria essa função aqui, tá? Se você quiser fazer um update, você simplesmente pode selecionar que ele abre automaticamente e você faz uma modificação. Quer dizer, o salário mudou, agora é 3.500. Você vem aqui e coloca um 3 sal, beleza. E roda ele novamente. Para não ter que ficar tendo que achar lá dentro do todo o código, às vezes o código é imenso do banco, você não tem que fazer esse trabalho todo. Bom, o trig foi criado, tá? E aqui a gente vai dar um select na tabela do funcionário em si e ver que tem alguns funcionários criados, até com ID número 4, tá? Um salário de 2.800, um de 2.400, um de 5.500, um de 7.000. Só vou tirar uma dúvida aqui porque eu estava testando muito esse banco. Vamos ver como está o log do Trig. Tem algumas coisas aqui. Vou deletar. Essa tabela que ela limpa. Pronto. Essa aqui está normal. Deletei só a tabelinha de log. Bom, eu estou especificando aqui que o Trig funciona após um update. Se eu inserir um quinto funcionário com salário de 7.000, ele está atendendo dois requisitos. Eu estou fazendo duas coisas. Eu estou inserindo um novo funcionário com salário de 7.000. Ele está atendendo esse requisito aqui do trigger, que é maior que 2.500. Só que eu estou dando insert aqui. Eu não pedi um insert. Falei só no caso de um update. Então, se eu rodar esse código aqui, esse insert aqui, for inserido o quinto, mas ele não vai aparecer no log do trigger simplesmente porque ele não atendeu ao primeiro requisito que eu coloquei aqui em cima, que seria de um update. Ok? Se eu tentar dar um update aqui, 2.700 no funcionário número 2, pode ser esse mesmo. Automaticamente eu atendi os dois requisitos e ele já me aparece como o primeiro, retorna como o primeiro item aqui do nosso log de eventos, tá? Porque ele está atendendo tanto o salário acima de 2.500 como também realizei um update. Mas eu também posso fazer as duas coisas. Se eu quiser, eu posso também colocar depois, após um update ou após um insert, tá? Vou atualizar o nosso trigger, simplesmente seleciono, rodo novamente, ele compila novamente e atualiza. Se eu não tivesse colocado esse o replace, teria que deletar o trigger e criar outro novamente. Bom, atualizei as condições. Agora, se eu quisesse inserir um sexto campo com salário de 10.000 reais, compilei, ele apareceu já no log. Eu fiz um insert, porque
eu defini ali após um update ou após um insert. Então eu estou passando os dois métodos porque não tem muita diferença. Se ele vai fazer um insert, se ele vai fazer um update. O delete que o Venâncio vai explicar logo a seguir, que tem uma diferenciação. Mas basicamente você vai sempre criar um arquivo, ou você pode definir outra tabela. Eu simplesmente fiz uma utilização prática dele aqui, dele criando uma nova tabela quando aquele determinado valor atingir determinada condição, entendeu? Então vamos para o próximo exemplo. Bom, vamos para o último método, que é o método de delete, tá? Vamos criar aqui outro banco. Primeiro banco a gente tem uma tabela de paciente com algum campo, tá? O ID do paciente, o nome do paciente e o número de telefone do paciente. A segunda tabela com os detalhes pertinentes àqueles pacientes. Essas duas tabelas têm uma relação, entendeu? Ela vai pegar o ID do paciente da primeira tabela, vai associar, tá? E vai ter os dados, como qual médico, a data de atendimento e qual o diagnóstico daquele paciente. Vai estar em outra tabela. O que a gente pretende fazer com esse nosso trigger? Quando eu deletar um paciente da tabela paciente, ele tem que deletar todos os dados pertinentes a esse paciente da tabela paciente na tabela de detalhes do paciente. Entendeu? Eu vou estar criando uma regra para deletar dados de outra tabela quando eu deletar de uma tabela antecessora que está diretamente relacionada àquela. Então a gente vai ter mesma coisa, criar substituir o tag, tá? Vai ser before, que vai ser anteriormente, tá? Entendeu? E vai deletar esse arquivo da tabela paciente para cada linha. Então a gente inicia o código. Então vai ser deletar da tabelas paciente patient details, tá? Quando o ID for igual o ID da tabela pacientes, entendeu? É isso aí que o código quer dizer. Então a gente vai criar aqui a trigger, tá? Foi criada a trigger. A gente vai rodar esse código aqui que é para alterar a seção, para ter um padrão de data mês ano aqui, tá? Tá padrão americano. Mas eu quero esse padrão nosso aqui, tá? Português é o negócio, entendeu? É dia, mês, ano. Vamos lá. A gente rodou, alterou a seção. Vamos inserir os dados pertinentes da primeira tabela, que é a tabela patient. Foi inserido. Se a gente fizer um select nela, vai retornar os dados, tá? E vamos ali fazer um insert da segunda tabela. Certinho. Vamos notar que quando a gente faz um select da tabela details, eu tenho dois campos pertinentes ao mesmo paciente, tá? Vendo? O ID do paciente é o mesmo, tá? Aqui no caso a gente é a doença, tá? Febre, artrite, entendeu? As costas, é a doença. Aqui é o nome do médico, por um acaso está idêntico, tá? Então eu vou executar um delete do paciente do ID número 2, que no caso tem que ser esse daqui, tá? Vamos lá executar. Pá, executamos. Vamos executar novamente como a tabela pacientes está. Tá, só tem o ID número 1. O ID número 2 sumiu. Se a gente fizer um select da tabela details, tem que sumir aqueles dois referentes ao paciente 2, entendeu? Vamos lá, rodamos, pronto. Sumiram as duas entradas referentes ao paciente com ID número 2. Então,
A gente demonstrou aqui como fazer uma regra via trigger, tá? Para que ele delete dados de outra tabela associada à tabela em que você está deletando dados de fato. Esse é um dos casos que a gente pode fazer o uso do delete.